Olá a todos! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Esporte Simple, um podcast do Fisiortopedia em parceria com o grupo de pesquisa Simple. Meu nome é Luiz Espanhol e eu serei o host deste canal. Este podcast tem como objetivo promover, disseminar e estimular o consumo e produção de conhecimento científico e a prática baseada em evidências sobre o tema atividade física e saúde, numa perspectiva de saúde pública. Então se prepara, talvez até fazendo uma atividade física enquanto ouve esse episódio, estratégia que eu uso, adoro e recomendo. Mas se não der, não tem problema não. O mais importante agora é manter a sua mente ativa e vir conosco nessa jornada. Aproveitem! Fala pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Sport Simple. E essa é a parte 2 do episódio com o Leandro e a Brenda Parisi. Nós resolvemos fazer 2 partes desse episódio, porque o papo estava muito bom, muito proveitoso e a gente não quis interromper, tá bom? Então, lembrando que na parte 1, nós conversamos sobre a estrutura do serviço de saúde pública em 2 contextos diferentes. O contexto de atenção primária e o contexto de atenção terciária. E nessa parte 2, então, nós vamos abordar a implementação da atividade física dentro destes 2 conceitos, tá bom? Mas aí agora eu queria ir para um assunto específico dentro desse contexto. Então o contexto parece que ficou claro, né? E agora eu queria colocar uma coisinha dentro desse contexto que é o seguinte. Onde a atividade física entra nisso tudo, né? Então, em outras palavras, a gente está falando aqui sobre atividade física, a ideia é colocar isso dentro do contexto de saúde pública. A gente tem 2 contextos, um contexto mais focado para atenção primária e um contexto focado mais para reabilitação, né? E aí eu vou começar com a Brenda e depois ir para o Leandro, para a gente poder ir da primária para depois ir para a terciária. Mas eu queria saber, então, no objetivo do nosso podcast está dizendo a atividade física como uma ferramenta, né? Talvez como um instrumento. E aí a pergunta é como que isso é implementado, né? Como que isso é utilizado como ferramenta? Para quê? É importante? Não é importante? Né? Então você poderia, a Brenda primeiro, né? Poderia explicar para a gente, Brenda, como que você usa a atividade física no seu serviço como instrumento? Qual é a importância disso? Para que serve dentro do que vocês fazem? Olha, a importância é enorme e a atividade física, desde a primeira consulta, ela é abordada, né? Porque assim, eu não consigo resolver todos esses problemas de saúde também se o paciente, ele tem a parte do paciente, né? Obviamente. Que aí entra o quê? Porque o que a gente... Qual é o nosso trabalho? O que tem de carga de doença, principalmente no Brasil? São as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então eu estou falando de diabetes, eu estou falando de hipertensão, eu estou falando dos fatores de risco de tabagismo, alcoolismo e obesidade, né? A gente sabe, existe uma pesquisa nacional que é feita por inquérito telefônico no Brasil inteiro todos os anos, que medem esses fatores de risco e essas doenças básicas que eu falei. E no Brasil, o último levantamento é de 2009, aí sai em 2020, né? A resolução final. Tem mais de 50% de pacientes obesos, né? Nós saímos, a primeira pesquisa foi feita em 2006. De 2006 até agora, nós saímos de 10% de obesidade para 20%. Então, esse número dobrou, né? Então, assim, inclusive, dentro desse inquérito telefônico, para a gente ter uma prevalência dessas doenças e fatores de risco no Brasil, se pergunta de atividade física, né? Então, assim, pensando em atividade física, menos de 50% dos brasileiros fazem atividade física a mínima recomendada, que são 150 minutos por semana. A OMS até mudou a recomendação recentemente, né? Colocou de 150 a 300 minutos por semana de atividade moderada, né? E preferencialmente em várias modalidades, né? Seja de fortalecimento, seja aeróbico, enfim. Depois o Leandro pode falar um pouco disso. Então, assim, para a gente trabalhar as doenças crônicas, que é o nosso arroz com feijão, que é diabetes, hipertensão, os pós-infartos, os AVCzados, as obesidades, as doenças endocrinológicas, a gente precisa diariamente falar de atividade física, né?
O SUS, existem dentro do SUS vários programas, desde incentivo federal, né, de Academia da Saúde, enfim, que existe um aporte diretamente do federal para o municipal, cai em caixa direto, mas também existem as iniciativas estaduais, existem as iniciativas municipais, e aí o NASP, que a gente falou tanto, né, que esse núcleo de apoio está dentro desse contexto de educação física, porque existe o educador físico, né, para que quando a gente identifica um paciente obeso, hipertenso, diabético, não adianta só fazer as medicações, eu preciso necessariamente que ele vá para uma prática de exercícios físicos contínuo, né, diariamente e contínuo, né, porque sempre, porque esse combo, né, diabético, hipertenso, dislipidêmico, obeso e sempre com uma dor crônica, né, sempre com uma gonartrose, uma coxartrose, enfim, então esse é o basicão da atenção primária, né, e a gente precisa da atividade física como uma ferramenta para que se além de medicações, exames, tarará, como uma forma de cuidado, né? Então, é isso, a atividade física, porque quando eu faço a lista de problemas, por exemplo, do paciente, eu pergunto, faz atividade física? Não. Então, o sedentarismo entra como uma lista de problemas a ser abordados, né? Às vezes o paciente muda rapidamente, mas claro, eu comecei a fazer atividade, comecei a frequentar os grupos de NASF, comecei a frequentar atividade de pilates, funcional, etc. Aí é uma questão muito também municipal, né? Aqui, por exemplo, se fomenta muito isso. Desde a adolescência até na idade mais prolongada possível, existem atividades físicas em várias modalidades, gratuitas, de segunda a segunda, e que espaços físicos adequados para isso, lógico que tem se ampliado, enfim, lógico, nunca vai ser o tanto que a demanda precisa, né, porque é uma cidade aqui, por exemplo, de potencial crescimento, então chega pessoas todos os dias à procura de trabalho, então é em crescimento, é uma cidade em crescimento, né, mas quando a gente olha as cidades maiores, já estabelecidas, infelizmente, o que a gente tem para a oferta de serviços ainda é menor do que a demanda, né? Mas se o paciente tiver minimamente esse discernimento, né? Ou essa informação de que a atividade física precisa entrar na jogada para que os problemas de saúde sejam resolvidos / controlados, né? A gente tem um ganho muito grande quando o paciente se dá conta, né, vai se dando conta disso, né, e a nossa grande dificuldade é porque sair do sedentarismo é o grande problema, né, se você ou fazer o primeiro movimento, depois, subsequente, as coisas vão se ajeitando, mas é isso, a atividade física é intrinsecamente ligada, é o nosso arroz com feijão todos os dias na unidade de saúde. E, inclusive, pensando em crianças obesas, crianças e adolescentes obesos, né? A gente tem uma taxa aí crescente de obesidade infantil e a atividade física precisa tá dentro desse contexto para ajudar a gente. Poxa, perfeito. Antes de passar para o Leandro, deixa eu só fazer um comentário. Eu queria fazer 2 pontuações de referência que eu esqueci de fazer antes, eu vou fazer agora, só para ficar registrado. Uma, o Leandro tinha falado, tinha citado um podcast anterior de uma colega e tal. Então, para quem estiver ouvindo e quiser acompanhar também aquele episódio para complementar as informações, aquele é o episódio 4 do nosso quadro do Sport Sample, mas dentro do podcast do Fisiortopedia, ele é o episódio de número 97, tá? O inquérito telefônico que você comentou, Brenda, é o Vigitel, né? O acrônimo dele é chamado de Vigitel. Então, para quem tiver interesse também, procura por esse nome no Google, que talvez vai ficar bem fácil de encontrar, né? Os dados são abertos, né? Bastante interessante. E eles têm um relatório anual, né? Todo ano eles têm um relatório bem descritivo dos dados que eles acompanharam. Interessante que o inquérito é sobre fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. E não é uma pergunta, é um bloco, né? De perguntas, ele se preocupa com a questão da atividade física. Estou pontuando isso porque é interessante que a atividade física ela entra, então, em 2 momentos, assim, na minha cabeça, pelo menos. Ela entra no momento de verificação de nível, porque ela pode ser um fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis.
Então ela é algo que você pensa assim, bom, eu preciso saber o nível para entender qual é o risco disso acontecer, mas ela também entra como uma forma de intervenção, porque ela é a intervenção do próprio problema, né? Então ela entra como um instrumento, como algo que você tem que recomendar e falar, olha, já que o teu nível de atividade física talvez não esteja dentro do nível esperado ou ideal, isso, junto com outros fatores, obviamente, podem aumentar o seu risco de ter doenças crônicas não transmissíveis ou pode aumentar o risco delas não melhorarem com os tratamentos. Então, seria interessante que você implementasse algo. Quem que é esse algo que a gente está comentando aqui? Lógico que tem uma lista de coisas que devem ser pensadas, mas dentro dessa lista tem a atividade física como instrumento agora, né? Para poder ser objeto de transformação desse risco e talvez aí no futuro a gente conseguir diminuir a quantidade de pessoas com essas doenças que tanto afetam e causam incapacidades, né, na população, mas também matam, né? E aí eu queria agora passar para o Leandro, né, e perguntar para ele assim, eu acho que dentro do seu contexto, Leandro, existe uma parte da atividade física que tá intrínseca, tá clara, que é a parte da reabilitação do ponto de vista do bloco de reabilitação onde se pensa em terapias ativas, né? Quando se fala terapia ativa, assim, me corrija se eu estou enganado, mas entendo que a principal é a atividade física mais focada para ganhar alguma coisa específica, né? Dentro das valências físicas ou funcionais do teu paciente. Mas além disso, eu queria, na verdade, o que eu queria te perguntar é além disso, é como a atividade, se vocês abordam e se abordar como vocês abordam a atividade física fora desse ambiente. Fora do controle do terapeuta, porque ali quando eu estou com o meu paciente, eu tenho o controle dele, falo, olha, faça isso, faça tantas vezes e por aí vai. Mas e a preocupação fora, quando ele não está ali na clínica e tal? Como que isso se dá? Existe um gerenciamento dessa atividade? Não existe? Deveria existir, mas é difícil de implementar? Como que isso se dá na atenção terciária, na reabilitação que você comentou aqui com a gente? Ô Luiz, muito bacana essa pergunta. E esse também é o outro desafio que a gente vive, na verdade, no dia a dia. Que a gente estava falando aqui, né, das histórias dos fluxos e processos do nosso serviço e a atividade física, não digo que tá ficando para trás, mas que é o nosso ponto maior aqui pra gente falar, né, sacanagem. E então, pensando, né, na questão da atividade em si, então eu pensando lá na reabilitação, assim como você falou, é lógico que já vai estar intrínseco a atividade dentro do processo de reabilitação. É lógico que daí salvo lá cada caso, então eu vou agir em cima de equipamentos que eu tenho à mão, ou que seja um recurso de eletroterapia e tal, mas muito, né, pensando no serviço público, ou mesmo eu que eu tenho uma formação em termos de terapia manual tal, digamos, meter a mão mesmo e botar a mão na massa e buscar algumas coisas mais em cima de cinesioterapia, ou que seja, mas tudo e baseado em evidência e tudo que eu tenho à disposição. Mas da questão que envolve muito a população em si que a gente atende, né? Então, isso é uma coisa que eu vejo nos últimos anos e que cada vez mais. Então, por exemplo, você vem tomando, por exemplo, ou seja, né, uma senhorinha que daí, sei lá, virou o tornozelo, e aí teve uma entorse de tornozelo, uma fratura que seja mínima ali, com traço de fratura oblíqua, tranquilo, de malelo lateral, mas aí ficou o tempinho dela engessado, que seja os 30, 40 dias, tirou o gessinho e tal, aí vem, manda pra fisioterapia. Essa senhorinha, ela nunca fez exercício, às vezes, na vida, em termos de exercício físico. Essa senhora nunca viu um TheraBand, entendeu? Ou às vezes um senhor nunca botou uma caneleira na perna, ou às vezes da gente buscar um treino de marcha, quando se tem uma esteira, uma bicicleta ergométrica, a gente fala assim, não digo que chega a ser engraçado, mas é uma realidade. A gente fala assim, não digo de ser tragicômico, mas é a nossa realidade. Fala assim, vamos andar aqui um pouco na esteira. Um paciente nunca subiu numa esteira. Então, ele estranha, não só em cima da consciência corporal dele, que daí tem muita coisa, né, em cima das pessoas que daí às vezes tem um nível socioeconômico mais baixo, então negligencia, né, a questão da consciência corporal. Então é todo um trabalho que você tem que fazer, você por comandos às vezes simples e que é difícil da pessoa reconhecer, ou mesmo você tem que considerar toda a história de vida da pessoa. Aí fala assim, às vezes eu tenho senhora, isso foi muito curioso, isso foi recente, às vezes a gente tem senhora de 91 anos que fez
artroplastia total de ambos os joelhos, e ela agachava melhor do que paciente de LCA de por volta de menos de 40 anos, entendeu? Porque aí depois eu fui descobrir, ela nunca tinha me falado, essa senhora, ela nadou a vida inteira, ela foi atleta. Ela, por mais que seja, ela tem 90 anos, ela tinha uma baita consciência corporal, em cima o quê? Do déficit de audição dela, em déficit que seja de toda da questão descompensatória, mas de uma pressão controlada. Ela evoluiu com gonartrose, fez artroplastia de ambos os joelhos, mas a sinestesia do movimento, essa memória de movimento, ela tinha uma consciência muito boa, melhor do que muito jovem. E que às vezes, ou seja, jovem não tem, mas também a recíproca é verdadeira, né? Então vai da história de cada um. Então da gente fazer esse trabalho. Ou às vezes de você pensar em botar um paciente numa bicicleta ergométrica, lá no outro centro que eu trabalho, e falar assim, ó, vamos andar aqui de bicicleta, mas fala assim, vamos subir aqui na bicicleta, e fala assim, eu não sei andar de bicicleta. Entendeu? Porque a pessoa não sabe andar de bicicleta, mas para você, por exemplo, andar na bicicleta ergométrica, você não precisa saber andar de bicicleta, né? Porque você tem a estabilidade dela, e aí dá para você, simplesmente o ato de pedalar. Então você tem esse trabalho a ser feito também, entendeu? Então assim, o que a gente vê cada vez mais, essa história de você, lógico, dar essa luz, digamos, para o paciente, mas dessa conscientização corporal e de empoderar ele dentro do contexto do exercício. E muitas vezes aquela história, não exercício pelo exercício. E porque senão o cara ou a senhora não vai fazer. A gente sabe por nós mesmos, né? Se a gente não faz uma coisa que é minimamente prazerosa, não tem significado pra gente, a gente não vai fazer. E aquela história de jogar dentro de um contexto da realidade da pessoa. Então por que ele vai fazer o negócio, sendo que daí o resultado não vai ser imediato, sendo que tem milhares de coisas para fazer, e tem o filho lá provocando transtorno em casa, que são em cima lá dos determinantes sociais e toda a demanda social que a pessoa tem, porque daí tem que cuidar do neto, e aí tem que ir para lá e para cá, e aí tem as preocupações que seja com a outra filha, que está sem emprego, enfim, ou da senhorinha que chega com uma dor nas costas, e aí eu já chego perguntando, eu nunca chego perguntando, né, daquela história de você começar uma anamnese, eu vou assim, que a senhora vem lá, lombalgia, então eu falo assim, então a senhora tá com dor nas costas, eu nunca começo assim. Então eu falo assim, a senhora vem aqui, né, tal, não sei o quê, e a senhora me fala da senhora, e aí até você chegar que seja na lombalgia, porque aí você vai ver, ela passa o dia inteiro cuidando de 2, 3 crianças, enquanto a filha e o genro trabalham, e ela fica com as crianças, e aí fica carregando criança grande no colo o dia inteiro, até a gente chegar. Então a gente faz um caminho, digamos, meio inverso, para daí você chegar na queixa. Então aí trazer isso para a pessoa e a pessoa reconhecer isso. Ou mesmo da história de falar assim, então a senhora percebe a importância, está vendo que daí o que a gente busca aqui, ou mesmo vendo semana a semana, né, que é muito essa história do vínculo que a Brenda falou, dessa constância, que eu acho que seja um médico de família, como nós fisioterapeutas, nós estamos perto do paciente, e a criação desse vínculo é importante, a gente vê ele toda semana. É diferente do especialista, da história do retorno, você vai ver ali depois de 2 meses, 3 meses, ou fez a cirurgia, você faz um acompanhamento cirúrgico, vai vir 1, 2 retornos, e aí depois você não vai ver mais esse paciente. Mas a gente está ali, a gente conhece esse paciente, e está com ele ali nesse dia a dia. Então, de buscar entender essa demanda e de ressignificar ou dar um significado para a história do exercício na vida dele. Que daí fala, por mais que seja lá da OMS, eu não chego a comentar, eu não vou ficar passando números às vezes para o paciente e falar assim, você tem que fazer 150 minutos por semana e tal. Ou mesmo da história que daí preconiza como uma atividade complementar, de você fazer pelo menos 2 vezes por semana, né, em adultos ou mesmo idosos, de você fortalecer 2 vezes por semana os grandes grupos musculares, que a história que seja de você fazer um mínimo agachamento de leve, ali senta e levanta da cadeira, ou fazer ali um exercício de membro superior, pegar um pezinho, pegar um saquinho de feijão que ela tem em casa e fazer um exercício ali que seja de bíceps, entendeu? Ou da história de você, que seja sentar e levantar, mas jogar para a realidade da pessoa, né? E adaptar em cima do que ela tem e do que ela mostra, que é uma coisa que a gente discute. Ou da Brenda, você fala assim, ou que seja, ou jogando isso para a questão nutricional, você fala assim, a pessoa, eu consumo 3 litros de óleo, 3 latas de óleo por mês. Aí você não vai falar, por exemplo, essa pessoa não usar o óleo, você vai cortar o óleo, mas aí você usa o que tem. Então ao invés de você usar 3, vamos tentar usar 2, uma,
Então, em cima do que ela tem, porque às vezes você tirar tudo, a pessoa não vai, porque a realidade dela é essa. E, tipo, em cima do que ela tem à mão, pensando na questão socioeconômica também, ou em cima do trabalho, porque eu preciso fazer isso, então, que seja os 150 minutos, e a história dá meia horinha por dia, pelo menos. Então, tenta fazer isso. Eu sei que você tem que cuidar do seu neto, ou vai ter que carregar a criança no colo, mas quando não tiver, ou com ele, ou quando o seu filho ou sua filha for pegar o seu netinho na sua casa, então tenta dar a caminhadinha, não vai da história da padaria. Então, tenta ir a pé, ou dar a volta no quarteirão, né? Ou se for na padaria que vai de máscara, porque agora tudo tem que ir de máscara, né? Mas eu tô falando em tempos normais. Mas e aí jogar isso para a realidade da pessoa. E daquela história, eu acho, de empoderar a pessoa. Porque daí, se você não trazer para a realidade dela, não vai. E na maioria das vezes, quando esses pacientes chegam, é aquela história, né? Ele chega e joga o problema para você. Daquela história assim, resolve para mim. Tipo, me carrega. Quando for necessário, eu acredito para mim, né? Seja, não digo só em cima das minhas convicções, mas da minha bagagem como profissional, eu digo, quando precisar, assim, a gente vai carregar o paciente, dependendo da necessidade dele, mas de acordo com o que ele apresenta. Mas não é justo a gente ficar carregando sempre o paciente, não é justo para ele, porque a gente não vai conseguir, não vai ter perna, não vai ter braço para carregar todo mundo. Mas é aquela história de tipo, eu estou aqui, quando precisar te carregar, eu vou te carregar. Mas é aquela história, é te dar a mão pra gente caminhar junto e te dar um norte para você empoderar o paciente disso e dele se apropriar de tudo que seja da questão corporal dele ou da saúde mesmo dele como um todo, que é a história de dar um norte de fato para ele e ele poder literalmente andar com as próprias pernas. É aquela história, a gente fala assim, eu faço muitas coisas aqui, é lógico, para te ajudar, e nós estamos aqui para isso. Mas assim, dá pra gente fazer quase tudo, a gente só não faz a sua parte. Porque tem a sua parte, o levantar a perna, o ativo, um agachamento, eu não vou conseguir fazer pela pessoa. Tem que partir da força da pessoa. A gente não vai fazer força pelo outro. Mas é todo esse trabalho que seja de conscientização, para a pessoa ter aquilo para ela, e aí não ficar na história só do assistencialismo pelo assistencialismo também, acredito eu, mas essa história de passar a bola, mas de uma maneira positiva, e aí eu acredito que isso venha funcionando bem, por mais que seja assim a passos lentos, mais pequenos, mas eu acho que a forma mais justa da gente buscar tratar e cuidar de fato, entendeu? Mas isso daí é todo um processo e é todo um caminho, que eu acho que foi difícil da gente ver, de reconhecer, mas que eu acho que tá acontecendo cada vez mais. E eu acho que a ideia é essa. Eu acredito bastante nisso. Cara, fantástico. E, cara, isso me levantou a pensar em uma coisa, Leandro. Você estava falando aí, e tem duas coisas que eu, do meu ponto de vista mais em pesquisa, tenho notado, que é o seguinte. A questão da crença e a questão da motivação quando se fala em atividade física, né? Especificamente de atividade física. E por que crença, né? Você estava falando no início da tua fala sobre, por exemplo, pacientes idosos e tal, e a gente tem que lembrar que muitas vezes, né, em alguns aspectos, a ciência e a tecnologia evoluiu muito rápido, em alguns aspectos. E aí acontece que essa diferença temporal às vezes causa uma certa influência no seguinte sentido. Eu vejo, por exemplo, a minha avó, em alguns momentos, com um tipo de pensamento assim, filho, você tem que parar um pouco de fazer tanta coisa, descansa um pouco, senão você vai gastar muita energia, isso vai te fazer mal, né? Que também vem com aquela crença de muitas vezes, na área médica, né, do repouso, né? Então, para muitas condições de saúde, no passado, se recomendava repouso, né? E hoje em dia a gente talvez já não seja mais tão assim. Então a gente tem que colocar isso em contexto também, porque às vezes o paciente está vindo com uma crença e que essa crença para ele é uma verdade, né? E você enfrentar a crença, enfrentar que eu digo bater de frente, talvez não seja a melhor estratégia, porque se você bater de frente com uma crença estabelecida, isso pode quebrar o relacionamento entre o paciente e o terapeuta, né? Então você tem que trabalhar essa crença, aos poucos ir colocando elementos em que daqui a pouco a pessoa entenda que talvez aquilo que ela acreditava que talvez não seja tão bom, na verdade é o que ela precisa naquele momento realmente para melhorar, né?
Então, trabalhando isso aos poucos. Isso não é fácil, mas reconhecer isso eu acho importante. E a outra questão é a motivação. Então, quando você fala assim, significar a atividade física para a pessoa, ela entender o porquê que ela é importante, é essencial. E é mesmo. Se eu faço atividade física, eu estou fazendo aqui, mas eu não sei por que eu estou fazendo. Tudo bem, entendo que isso possa fazer bem para minha saúde em geral, mas eu estou preocupado com o meu osso fraturado, que é a reabilitação do meu osso que não está mais fraturado, né? Mas agora eu tenho que reabilitar esse segmento. Mas eu tenho que entender o porquê que isso é importante. Se eu não entender por que isso é importante, a chance de implementar isso cai muito, é muito baixa, né? Então, nesse sentido, eu achei bastante interessante essas discussões. Mas é exatamente isso, foi isso que eu quis dizer um pouco, a história de jogar para a realidade dele. Vão ter as crenças e convicções, logicamente, dos pacientes, isso é uma coisa que eu vejo, me interessa muito, e é lógico que é muito isso que você falou, concordo plenamente. A gente não vai bater de frente, porque isso daí, às vezes, eu acho que vai gerar conflitos que sejam internos para a pessoa muito grande, então a gente tem que saber trabalhar isso, eu digo, a gente como terapeuta ou fisioterapeuta, mas aí tem coisa que vai além da nossa medida, ou seja, como atuação profissional, em cima de um suporte psicológico, o que seja. Mas essa história de quebrar, ou que seja, crenças, é a história de você entrar na realidade desse paciente em cima do que ele acredita e das convicções dele. É tentar se encaixar nisso. Não é querer refazer ou grandes pensamentos ou comportamentos, porque são coisas que vêm lá de trás. Isso daí é todo um trabalho. Eu acho que às vezes também não é tão justo com a pessoa de você querer fazer com que ela faça as coisas que você acredite em cima das suas convicções, mas jogar dentro da realidade dela, que é aquela história da senhorinha, que daí às vezes faz o quê? Ou que toma a cervejinha dela, ou fuma um cigarrinho de palha, e aí fala assim, você não vai fumar porque você vai ter câncer de pulmão. A senhorinha tá lá com 90, 100 anos, batendo 100 anos. Se ela parar de fumar, ela vai morrer se ela deixar o cigarrinho dela, você entende? Ela tem isso pra ela, de que ela precisa daquele cigarrinho, senão ela vai se sentir bem. Se fala assim, não, você não vai fumar, se a senhora continuar fumando, você vai morrer. Se você tirar o cigarrinho dela, ela vai morrer, mas, entendeu? Então tem coisas que passam por isso também, que é a história do imponderável, mas que envolve todas essas questões aí, enfim, só isso. Não, fantástico. E aí agora eu queria fazer uma pequena mudança de assunto, assim, porque assim, a gente discutiu o contexto, ficou muito, foi excelente, aquilo ali foi, nossa, eu acho que foi muito rico aquele contexto ali. Porque agora, quando a gente conversou de atividade física, ficou claro não só a importância, mas ficou claro como fazer isso, né? Porque a gente conheceu o contexto e, lógico, a gente sabe das dificuldades, mas o como fazer isso dentro do serviço, dentro do trabalho que vocês colocaram pra gente é bastante importante. Agora, eu queria ir para um ponto agora que é o seguinte: muitos dos nossos ouvintes estão ouvindo a gente para poder decidir o que vão seguir de carreira, né? Ou às vezes mudar o foco da carreira, alguma coisa nesse sentido. Mas não só para esse ouvinte, mas também para ele. Existe uma crença, a gente estava falando de crença, né? Existe uma crença, e a gente sabe que existe, quer dizer, eu acho que eu não estou falando besteira aqui. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Eu acho que não. Que é uma crença que eu, pelo menos, ouço dizer bastante. Que é a crença, assim, do profissional que trabalha na área, na rede pública, né? Assim, o cara é concursado público. Parece que para algumas pessoas, quando fala que a pessoa é concursado público, mexe uma chavinha na cabeça para entender que o cara ou trabalha pouco, ou eu não sei. Mas enfim, é uma coisa complexa. Mas que me parece, agora que a gente discutiu o contexto, viu tudo que vocês fazem, viu esse lance de atividade física, não me parece ser verdade. Por que não me parece ser verdade? Pô, o cara que trabalha lá, então, ele tá envolvido com coisas de trabalho que estão envolvidas com gestão, com a parte técnica do trabalho dele, né? E também com essas partes como é que eu vou dizer assim, de relacionamento, né, com as pessoas que estão envolvidas no processo, porque é um processo de referenciação, né? Você precisa referenciar o cara para lá, precisa receber ele daqui. Então você precisa ter um certo entendimento desse fluxo, também o entendimento de gestão e também o seu entendimento técnico, por exemplo, no caso como médico ou fisioterapeuta, você precisa entender essa parte técnica também da sua área de atuação. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, assim, o que vocês acham disso? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu tenho quase certeza que concordar vocês não concordam, mas eu queria entender, os dois são concursados, eu queria, assim, vocês sentem que existe essa crença, e se sentem, o que vocês sentem quando ouvem isso? Porque, assim, é uma coisa meio
deve gerar um certo desconforto. Eu queria entender um pouco desse desconforto que vocês sentem, e eu queria que vocês dessem um recado direto para o ouvinte, para dizer assim, ó, se não é assim, como é, e estimular talvez as pessoas que queiram ir para essa área, ou não desestimular as pessoas que talvez queiram ir para essa área, mas estão desestimuladas por causa dessa crença que talvez a gente deva abandonar. Então podem ver quem quer começar, agora eu não vou dar direção. Quem quiser começar, fica à vontade. Foi boa, para fechar bem aí. Pouco provocativo pra gente fechar esse papo aí, mas bem bacana. Quem vai lá? Não, bom, assim, apesar de... Porque, na verdade, o que você coloca, Luiz, é o ranço, né? O ranço do funcionalismo público, que no Brasil a gente vai carregar por muitos e muitos anos, né? Não é uma coisa que vai mudar de imediato, né? Essa coisa de falar assim, você é funcionário público, você tem estabilidade, você pode fazer o que quiser e não precisa trabalhar porque ninguém vai te demitir, porque o grande ponto é esse, né? Você não tem demissão sumária, né? Como dentro do setor privado, né? Mas eu acho que, lógico que existem os funcionários e funcionários, né? Então, mas é muito dentro daquilo que você acredita, do que é trabalho para você, da sua formação, enfim, porque realmente, assim, onde eu estou, existe uma cobrança como dentro do setor privado, desde ponto eletrônico, as justificativas, enfim. Então, assim, eu estou num local onde se preza muito porque você precisa trabalhar, independente se você é concursado, se você é contratado, existe uma cobrança. E eu acho que é importante que se tenha essa cobrança, até para que se, aos poucos, vá deixando esse ranço, né? Do funcionalismo. Mas existem outros lugares no Brasil, e a maior parte que é isso mesmo, né? Trabalha pouco, faz pouco, não é cobrado, tal. Então, assim, é triste, porque quando fala assim, então você é concursado, né? Já faz até uma carinha diferente. Então você tá lá na prefeitura, tranquilo, né? Ainda mais interior. Primeiro que esse interior onde eu estou, que tá beirando São Paulo, não é nada interior. É uma cidade pequena, mas que tem um movimento de pessoas de ida e vinda, assim. A cidade triplica de tamanho em dias de trabalho, né? Então, existe muito trabalho a ser feito, né? E existe uma cobrança por parte da gestão no sentido da questão do próprio trabalho. Mas entendo que em outros locais se aconteça isso, né? Não há cobrança, e aí isso é muito do brasileiro, aí a gente entra numa questão cultural mesmo, né? Ninguém tá me cobrando, então por que eu vou fazer, né? E aí vai muito daquilo que você acredita, né? Então, se você é educado, né, desde sempre, de que o trabalho constrói, de que é importante, que o trabalho edifica o homem, como sociedade e tal, parará, você vai fazer, né? Mas a maior parte entende o quê? Ninguém tá me cobrando, então não vou trabalhar. Então, enfim, aí vai... Aqui, infelizmente, né, no Brasil, nesse sentido desse ranço do funcionalismo, é isso, né? Quem de fato tem suas convicções vai e trabalha, e tem muito trabalho, é um trabalho incessante, porque principalmente dentro do SUS é um trabalho infinito, é uma construção contínua, né? Eu acredito muito neste trabalho que eu desenvolvo, enfim, que a gente não vê resultados tão imediatos, principalmente quando você pensa em atenção primária, né, puxando para a área específica minha. O trabalho é longo, você vai ter resultados, você vai colher frutos em 10 anos, em 15 anos, quando eu penso em saúde desse ponto de vista, né? Olhando para esse cuidado contínuo. E aí entra muita questão não sei, do meu humano, como eu fui educada, né? A minha educação me coloca de que o trabalho precisa ser construído, de que independente se existe cobrança ou não, eu quero estar ali para trabalhar e me corresponder e crescer como pessoa. Acho que é isso, não sei. Eu queria só fazer um comentário antes de passar para o Leandro. Eu achei fantástica a sua fala, porque foi o seguinte, ó. Pelo que eu entendi na sua fala, essa realidade existe. Não é que ela não existe. Mas
que fique bem claro que isso não é um problema do funcionário público, isso não é um problema do serviço público, isso é um problema das pessoas. Existem pessoas encostadas em qualquer lugar. Não é porque ela é concursada. Esse é o ponto. Né? Porque senão o ouvinte. Eu fiz uma introdução que talvez o ouvinte vai entender assim. Então quer dizer que quem é concursado não é encostado ou é encostado. Cara, não é essa dicotomização. Existem, né, pessoas mais encostadas ou não em qualquer sistema. E não deveriam existir em nenhum. Esse é o ponto. É porque contextualmente, culturalmente, a gente vive num ambiente, né, onde é o que você pontuou. A gente acaba trabalhando muito em cima da cobrança, né? O cara não faz aquilo por entender um processo filosófico de que aquilo é importante e ele é motivado para aquilo, né? Parece que o trabalho é uma coisa ruim, sempre fala assim, eu tenho que trabalhar, né? Pô, não, o trabalho deveria ser parte da sua vida, quer dizer, é parte da sua vida e você deveria olhar para isso com, poxa, que legal, vou lá fazer uma coisa que eu vou produzir e tal, né? E quando há essa mudança de paradigma, dá uma diminuição dessa questão de ser encostado, vamos dizer assim, né? Mas então isso não é um problema exclusivo, né? Ou talvez nem proporcionalmente falando não deve ser nem maior no sistema público, né? Não sei, nunca vi um estudo que tenha comparado talvez isso, não sei nem se existe. Mas eu chuto a dizer que talvez, se essas proporções são muito parecidas, elas podem ser até trocadas, né? Não sei. Então é tirar o estereótipo, né? Não é porque é concursado público que é assim do jeito que eu imagino. Que pá, não deve ser talvez esse estereótipo. E agora eu queria passar a palavra para o Leandro, né? Agora que a gente já fez essa introdução, Leandro, qual que é a tua sensação, cara, com esse estereótipo, com esse ranço que a Brenda bem colocou aqui pra gente? Sim, eu acho que é bem essa história mesmo do que a Brenda falou, e essa palavra aí que a gente usa meio vulgarmente, mas a gente ouve de pessoas próximas, até familiares, essa história desse ranço, porque é coisa antiga que a gente fala daquele Estado herdado, quando começou a questão do funcionalismo público lá atrás, lá de Vargas, quando começou a fazer os institutos públicos, desse vínculo público de fato, e que tem questões aí que seja constitucionais, dessa proteção para o funcionário público desde lá de trás, de anos atrás, e que aí fica em cima da história do direito adquirido e coisas que não se quebram. Então eu acho que tem gente até que fica meio brava comigo, porque eu vivi, de certo modo, assim, por um bom tempo, de uma maneira concomitante, junta, da história de você trabalhar, que eu trabalhei no centro de reabilitação por organização social, que você busca questões em cima de um fundo que a gente fala de um modelo de gestão, mais em cima de questões gerenciais e de um fundo privado, em cima o quê? Da questão de certo modo que passa, né, da questão quantitativa, mas buscando a questão aliada agora em cima do amadurecimento do serviço, da questão qualitativa, em cima de programas de acreditação e de indicadores e de um controle melhor. Tanto que eu fiz um dos TCCs da minha última pós em gestão, que eu acho que na verdade foi um dos que eu mais gostei na vida, não do que a gente tenha feito na pós, lá não tenha ficado bom que a gente fez junto, mas esse foi um dos que mais eu gostei, de uma maneira assim leve de fazer, que estava muito na minha realidade de trabalho, mas que infelizmente eu até tinha pretensões de publicar, mas não pude publicar porque não tinha dados aí oficiais, ou de citar nomes de instituições, enfim, tinha que passar por conselho de ética, e aí por questões de tempo e tal, isso não evoluiu, mas eu fiz um comparativo de um serviço de organização social, que daí funciona mesmo com fundos, digamos assim, privado, que fala da história da questão de otimizar fluxos e processos e dar uma importância para isso, em contrapartida de um serviço da prefeitura por administração direta, que em cima de toda a questão burocrática ou limitações de estruturas e tudo mais. Eu fiz uma comparação mais qualitativa do que em termos quantitativos, né? Porque daí eu não tive acesso quantitativos dos dois núcleos, mas enfim, tem os seus prós e contras de ambos os lados, né? Porque você às vezes tem uma autonomia melhor de um lado, mas você tem às vezes uma pressão assistencial maior do outro.
E aí, como é que você casa a questão da quantidade com a qualidade? Então, às vezes, você prende-se num número, porque daí você fica na questão, né, da monetização, de você receber repasse em cima daquele tanto de atendimento que você faz. E, em contrapartida, do outro lado, você tem uma autonomia maior, mas você pode ser mais efetivo, menos atendendo menos e com maior qualidade. Então, o desafio é você chegar nesse ponto, né? Mas esse estereótipo do funcionário público sempre vai ter. Eu estou há mais de 10 anos dentro da saúde pública, foi uma coisa que me puxou e me instigou, e eu não pensava que eu ia tanto para isso, mas dessa história de me sentir chamado, e porque senão não estaria tanto tempo nisso. Dentro desse contexto e de acreditar que minimamente ali você pode fazer alguma diferença, porque mesmo se for pensar que daí falando assim, da questão da estabilidade ou da questão financeira, se eu tivesse investido, poderia ter investido, ou em centros particulares, que eu tenho amigos e colegas, financeiramente eu poderia estar ganhando mais em termos da iniciativa privada do que dentro da própria rede. Você tem a remuneração tal, a estabilidade e tudo mais, mas é aquela história, você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo. E como a Brenda colocou, o sistema, seja como qualquer instituição, você falou, seja em todo lugar, é feito de pessoas, e a gente vai encontrar, seja aquela pessoa que não faz tanto, ou aquele que faz, mas é de você ter certeza do seu trabalho. Então, do jeito que eu trabalhava lá, na questão lá da organização social, que tinha uma cobrança fazer acontecer, eu fui, digamos, para essa pegada dentro da prefeitura, como concursado, que eu comecei a trabalhar depois. Então, eu busco essa mesma toada, digamos assim. Tanto que as pessoas ficam meio assim, né? Então, tipo... E vão ter aquelas pessoas que falam assim, pô, esse pessoal que chega aí e fala assim, pô, se você tá fazendo... Então, tipo, eu também vou ter que fazer, porque fica um pouco aquela coisa, tipo, pô, fica de boa aí, sabe? Porque, pô, se você fizer isso, às vezes de você querer fazer alguma coisa a mais e ver, fala assim, meu, tipo, fica de boa, porque se você fizer, eu também vou ter que fazer. Ou às vezes aquela pessoa que está acostumada a botar o papel daqui e ali há 20, 30 anos, do mesmo jeito, fala assim, mas o que você acha de botar o papel ali e depois ali, porque isso daí vai otimizar melhor o tratamento, ou para ajudar a gente depois lá na linha de frente na assistência. Aí você quebra isso e fala, pô, mas eu tô fazendo isso há tanto tempo do mesmo jeito, e tipo... Isso é muito difícil. Isso foi uma coisa que eu tive que fazer um trabalho, e que, graças a Deus, em cima de uma renovação da equipe, com suporte de gerência, porque tem muita gente boa assim, não é querendo proteger, ou que seja colegas, enfim, mas que dentro do sistema tem muita gente boa. E tem médicos que você dá plantão, ou que trabalham dentro da rede que são renomados dentro de instituições particulares, né, em grandes hospitais de São Paulo, e trabalham na rede. Então tem muita gente séria e muita gente boa, sim. Mas aí, infelizmente, a gente não pode falar por todos, né? Mas de ter bem claro, é isso. É bem isso mesmo. Fantástico, cara. Gente, a gente está indo para a parte final do nosso podcast. Então, primeiramente, eu queria agradecer, assim, mas de uma maneira imensa a vocês, né, Brenda e Leandro, por terem aceito o convite de estar aqui batendo esse papo com a gente. Eu acho que foi um papo enriquecedor, enriquecedor mesmo. Queria agradecer demais o tempo que vocês conseguiram separar para isso, dizer que foi uma honra e um prazer ter vocês aqui. Queria pontuar também mais uma vez o agradecimento para os nossos ouvintes, né? Porque sem os ouvintes o podcast não existe, então a gente só faz o podcast para vocês aí poderem aproveitar todos os conhecimentos, conceitos, enfim, tudo que a gente discute aqui. Então, muito obrigado por ter seguido e tudo mais, tá bom? E eu vou passar, então, antes de fazer a finalização, só gostaria de passar a palavra mais uma vez para vocês fazerem as palavras finais, né, de vocês, e se quiserem dar um recado para os ouvintes também, e aí depois eu já entro com a parte da finalização, tá bom? Então, só porque a gente começou da Brenda para o Leandro, né, ou a gente começou do Leandro para a Brenda, nem lembro mais, mas agora vamos dar as damas o primeiro lugar, né, então eu vou passar a palavra para a Brenda e depois a gente vai para o Leandro. Luiz, queria te agradecer pelo convite e agradecer a todos que vão nos ouvir. Espero que tenha ajudado, seja enriquecedor esse papo, pensando aí na saúde pública, na construção da saúde pública com mais qualidade, que a gente consiga
com que outros profissionais se interessem, queiram entrar nessa área, porque há muito serviço, há muito o que fazer. E precisamos de pessoas boas, competentes, que queiram mesmo trabalhar em prol do outro. É isso, eu fico muito feliz desse convite e agradeço. Pô, Luiz, não tem nem o que falar, né? Em cima da nossa história aí, agradecer mais uma vez o convite, a confiança é sempre bom falar do que a gente, com quem a gente gosta e do que a gente gosta, do que a gente trabalha aí há tempos, e é bem isso que a Brenda falou, é ter a certeza do nosso trabalho, ou mesmo para as pessoas que buscam aí, que você falou, de quem está começando aí possível dentro da carreira, não sei, seja dentro da medicina ou da fisioterapia, e pensando na saúde pública do nosso sistema, aí você falou que é um dos maiores do mundo e tem uma importância muito grande, e que eu acho que vale a pena, por mais que seja em cima de todas as dificuldades, de buscar isso. Quem tem vontade e gosta, e dessa história de buscar um sangue novo, com cabeça aberta e de novas ideias, pra gente, porque o trato da coisa pública sempre vai exigir umas particularidades, mas sempre dá para melhorar em cima de ideias de fora, não a história assim de você que seja tirar o público, não em questões políticas de privatizar a saúde, que muita gente fala, mas trazer coisas de fora para otimizar muito a saúde pública, mas sempre tendo um olhar diferente para o trato da coisa pública, e cabeças novas e pensantes, críticas e provocativas é muito importante para daí quebrar muita coisa que já está aí estruturada, estagnada faz tempo. Mas isso é todo um trabalho, mas que eu acho, pelo tempo que a gente está aí, eu acho que vale muito a pena, tanto senão a gente não estaria aí até hoje buscando o que a gente busca aí. Mas sempre um prazer, estamos aí à disposição, amigo. Fantástico. Bom, gente, tivemos esse papo então que foi muito enriquecedor. Acho que aprendi demais aqui no dia de hoje e mais uma vez gostaria de agradecer a todos e muito obrigado aí por nos acompanharem. Então, até a próxima, pessoal!